Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o último Uchiha. Extermínio iminente. Parte 33. Capítulo 340. Você realmente acredita que eu não me atrevo? Quando é que Onoki alguma vez sofreu tamanha humilhação? Apenas Uchiha Madara, no passado, havia conseguido fazer o teimoso Onoki baixar a cabeça. Até mesmo um monstro tão poderoso quanto o terceiro Raikage foi pego de surpresa por uma oportunidade criada por Onoki, implacavelmente subjugado e, por fim, morto por táticas de ondas humanas. Diante dos repetidos avisos e ameaças de Yan, Onoki ficou furioso, bateu na mesa e se levantou de repente. Para ser preciso, ele subiu na cadeira, pois essa era a única maneira de parecer um pouco mais alto. A altura de uma pessoa tende a diminuir um pouco com a idade e o envelhecimento do corpo. Onoki foi um daqueles que encolheram bastante. Claro que sei que você se atreve, disse Yan com uma risada suave. Mas sem absoluta confiança, você acha que eu ficaria aqui sentado esperando que você me ameaçasse, ou mesmo tentasse me deter? Certamente não sou um bruto imprudente como o terceiro Raikage, que escolheu ficar e lutar até a morte enquanto deixava seus guardas escaparem. Para ser sincero, Yan realmente não conseguia entender a decisão bizarra do terceiro Raikage. Claro, outra pessoa conhecida por táticas tão questionáveis era Senju Tobirama. Era quase inacreditável. O indivíduo feroz, renomado por seu ataque e defesa impecáveis, cujo físico poderoso por si só era capaz de derrotar a 8 caudas, escolheria cobrir a retirada pessoalmente quando perseguido por inimigos, ordenando que seus guardas fugissem. Que diabos? Desde quando isso é função do Raikage? Se o Raikage fica para trás para deter os inimigos sempre que os encontra, qual é o propósito de ter guardas? Eles são apenas para enfeitar? O caso de Senju Tobirama era um pouco mais compreensível, já que Kinkaku e Jinkaku estavam em seu encalço com uma grande força em perseguição. Diante da escolha entre ficar para trás ou deixar que seus alunos o fizessem, ele optou por se sacrificar e permitir que seus alunos escapassem. Mas Yan tinha uma dúvida: como alguém que possuía a técnica do deus voador do trovão poderia ser cercado e morto? Se ele não podia vencer, por que não podia simplesmente fugir? No mundo de Naruto, decisões táticas tão desconcertantes infelizmente não eram incomuns. Onoki, às vezes você não deve se superestimar. Você pode acabar se dando mal. Na sua idade, um passo em falso pode ser desastroso para Iwagakure. Se bem me lembro, você ainda nem cultivou um sucessor, não é? Essas palavras enfureceram Onoki. Ele ficou irritado com o tom áspero de Yan, mas também com suas próprias ações, porque ele havia enviado seu filho para a Terra da Chuva. Se Kitsuchi ainda estivesse vivo, mesmo que não fosse o candidato ideal para Tsuchikage, ele ao menos teria sido capaz de estabilizar a vila e evitar erros tolos. Isso teria sido suficiente. Mas agora, com Kitsuchi morto e nenhum sucessor adequado à vista, Onoki se viu encurralado pelas observações incisivas de Yan. Chega! Uchiha Yan, você está mesmo aqui para me provocar? Deseja declarar guerra a Iwagakure em nome de Konoha? Onoki havia chegado ao seu limite. Não, estou apenas lembrando que Iwagakure deveria se abster de interferir em tais assuntos. Caso contrário, Konoha poderá retaliar. Comparada a Konoha, Iwagakure não ofendeu muito mais vilarejos menores? Yan deu de ombros e abriu os braços inocentemente. Estou apenas relatando fatos. Como isso chegou a ser uma conversa sobre guerra? Ter um temperamento muito explosivo não é bom, especialmente na sua idade. É mais fácil cometer erros quando se está irritado. Já disse isso antes, não tenho escolha neste assunto. E o que isso tem a ver com Konoha? Esse é o problema de Iwagakure, o problema da sua terra. Já que o Daimyo é o líder político, por que ele não pode simplesmente aproveitar a vida na capital em vez de interferir nos assuntos da aldeia? Que tipo de conflito ridículo exige que você atue como mediador? Será que Kusagakure sequer merece isso? Não se esqueça, Iwagakure também traiu Kusagakure diversas vezes. Você acreditaria se eu dissesse que Konoha poderia facilmente oferecer alguns incentivos para fazer Kusagakure se voltar contra você e acusá-lo, implorando para que Konoha fizesse justiça por eles? O que Iwagakure consegue fazer, Konoha também consegue, e até com mais eficácia, de uma forma muito mais irritante. Você gostaria de testar essa teoria? Uma vila volúvel como Kusagakure se aproveitaria de qualquer osso que lhe fosse atirado, independentemente de quem o tivesse atirado. O que exatamente você quer? A paciência de Onoki estava se esgotando. O sorriso desapareceu do rosto de Yan. Ele bateu levemente na mesa 2 vezes com o dedo. É simples. O assunto de amanhã não tem nada a ver com Iwagakure. Não quero ver ninguém da sua vila aparecendo para falar bobagens. Já que Kusagakure quer uma explicação, eu darei uma que os fará enxergar as coisas com clareza. Já está na hora de todos se lembrarem de que as lâminas de Konoha ainda são afiadas e letais. Yan, isto é Iwagakure, não Konoha. Como Onoki pôde aceitar que Konoha matasse representantes de Kusagakure bem no meio de sua própria vila? Especialmente quando Iwagakure deveria estar atuando como mediadora? Parece que não conseguimos chegar a um acordo, disse Yan. Nesse caso, espero que você possa protegê-los indefinidamente, velho. Adeus. Se não houver acordo, não há razão para continuar a discussão. Adeus. Iwagakure e Kusagakure podem jogar seus jogos sem Konoha. Nós não vamos ficar por aqui. Yan não tinha interesse em perder mais tempo com Onoki. Levantou-se e saiu do escritório do Tsuchikage. Para as pessoas que esperavam do lado de fora, disse: Vamos.
O Tsuchikage não está negociando de boa fé. Nossa missão está completa. Voltaremos para a vila. Todos do clã Uchiha ficaram momentaneamente atônitos. Até mesmo os ninjas de Wagakure estavam perplexos. As negociações nem sequer tinham começado. Como poderiam já ter terminado? Não era para ser uma mediação entre Kusagakure e Konoha, facilitada por Iwagakure? Entendido. Shizui e os outros obedeceram às ordens. Sem hesitar, seguiram Yan para fora do prédio do escritório do Tsuchikage e dirigiram-se diretamente para os portões da vila. Tsuchikage-sama. A secretária do Tsuchikage entrou correndo no escritório em pânico. A delegação de Konoha. Eles já deixaram a vila. Droga. Ele realmente teve coragem de fazer isso. Onoki fora tão ousado porque acreditava que Konoha priorizaria sua reputação. Mesmo que descontentes, eles ficariam e seguiriam o protocolo, negociariam primeiro e depois partiriam após chegarem a um acordo. A forma como lidaram com Kusagakure posteriormente, seja por meio de retaliação ou outros meios, seria uma questão à parte. Além disso, com a ameaça da organização Akatsuki iminente, Onoki não acreditava que Konoha realmente quisesse entrar em conflito com Iwagakure. Mas Yan não seguiu as regras. Ele foi embora sem pensar duas vezes. Não se preocupem com eles. A falta de sinceridade de Konoha não nos afetará. Apenas transmitam a notícia da partida deles para Kusagakure. Digam que o conselheiro do Hokage de Konoha está furioso e planeja emboscá-los no caminho de volta. Aconselhem-nos a serem cautelosos. Espalhar a notícia de que um oficial de alta patente de uma vila importante ameaçou emboscar representantes de uma vila menor certamente prejudicaria a reputação de Konoha. Onoki queria ver se o terceiro Hokage e Tsunade estariam dispostos a sacrificar sua dignidade e deixar Yan continuar causando problemas. Que tolo imprudente. E ele alegava não ser um bruto impulsivo como o terceiro Raikage, em que Uchiha Yan era melhor. Totalmente incompreensível. Capítulo 341. Do ponto de vista de Iwagakure, essa mudança pode até infringir um pouco as regras, mas será que Konoha precisa ser tão completamente irracional? Nos ameaçando a cada instante, constantemente trazendo à tona a possibilidade de guerra. Será que Konoha realmente quer iniciar uma guerra com Iwagakure? Em todo caso, Onoki não acreditava que Iwagakure tivesse feito algo errado. Toda a culpa era de Konoha. Iwagakure era inocente. Senhor Conselheiro, a questão relativa a Kusagakure. Essa questão não se limita mais apenas a Konoha e Kusagakure, agora envolve Iwagakure também. Konoha sempre projetou uma imagem de certa fraqueza para o mundo exterior. Agora, Iwagakure quer até mesmo nos atropelar. Se Onoki simplesmente tivesse dito que Iwagakure não interferiria mais e que Konoha poderia lidar com o assunto como achasse melhor, Yan não teria partido imediatamente com sua equipe. Mas falando sério, você quer afirmar sua dominância sobre Konoha e depois esperar que não haja retaliação? Você espera que Konoha colabore de forma amigável apenas para preservar sua própria reputação? Onoki, você certamente tem coragem. Vamos lá. Já que Kusagakure adora causar confusão, vamos entrar na brincadeira. Após enviar um pergaminho para Tsunade detalhando os eventos em Iwagakure, Yan liderou sua equipe para longe, em direção à fronteira entre o País da Terra e o País da Grama. Ele estava curioso. Por quanto tempo os representantes de Kusagakure poderiam se esconder em Iwagakure? E por quanto tempo Iwagakure estaria disposta a protegê-los? Em termos de prevenção de espionagem, coleta de informações e defesa, Iwagakure era uma das mais eficientes entre as 5 grandes vilas ninja. Mesmo que a equipe de Kusagakure permanecesse em Iwagakure, seria recebida com constante suspeita e vigilância. Yan queria ver o quão insensíveis eles poderiam ser, abusando da hospitalidade em Iwagakure. O quê? A delegação de Konoha já partiu? Quando os representantes de Kusagakure receberam a notícia, ficaram perplexos. Não tinham eles vindo a Iwagakure precisamente para usar a influência da vila e exigir uma explicação de Konoha? No entanto, Konoha se recusou a seguir as regras. Ao menor sinal de desacordo, eles simplesmente arrumaram suas coisas e foram embora, deixando a delegação de Kusagakure em uma situação delicada em Iwagakure. Pior ainda, eles chegaram a ameaçar emboscá-los no caminho de volta. Isso basicamente os deixou presos dentro de Iwagakure. Me desculpe. O secretário do Tsuchikage disse com pesar. A intenção de Iwagakure era atuar como mediadora entre Kusagakure e Konoha, facilitando as negociações para resolver a questão. No entanto, a delegação de Konoha acreditava que Iwagakure estava extrapolando seus limites e ditando as regras. Após uma acalorada discussão com o Tsuchikage, o representante de Konoha, o conselheiro Hokage Uchiha Yan, decidiu partir. Ele também declarou que emboscaria todos vocês em sua jornada de volta. Droga! Como é que chegamos a isso? Os representantes de Kusagakure entraram em pânico. Konoha nunca recorria a medidas tão extremas. Para uma das 5 grandes vilas ninja ameaçar abertamente emboscar representantes de uma vila menor. Se isso vazasse, prejudicaria seriamente a reputação de Konoha. Foi precisamente porque Kusagakure havia contado com isso que eles ousaram vir a Iwagakure e causar um escândalo, pedindo a Iwagakure que os ajudasse a buscar justiça. Mas Konoha não aceitou isso. Que se dane a negociação. Não há nada a discutir. Apenas espere pelo seu destino. Se você ousar sair, nós o mataremos. E quanto à reputação? Konoha não está preocupada. Senhor, não foi isso que combinamos durante nossas discussões. Os representantes de Kusagakure esperavam se agarrar a Iwagakure como sua tábua de salvação.
Mas Iwagakure não estava disposta a estender essa ajuda tão facilmente. Fazer isso significaria confrontar Konoha abertamente. Embora apoiar Kusagakure já beirasse o bullying contra Konoha, ainda era apenas uma suspeita, nada muito explícito. Mesmo isso foi suficiente para provocar a ira de Konoha. Imagine então se Iwagakure se posicionasse abertamente. Peço desculpas. Não previmos que as coisas chegariam a esse ponto. Konoha acredita obstinadamente que Iwagakure está tentando dominá-los. A vila não pode mais ajudá-los neste assunto, a menos que estejamos preparados para entrar em conflito direto com Konoha. Uma tábua de salvação não é entregue tão facilmente. Com um olhar de desculpas para os representantes de Kusagakure, o secretário do Tsuchikage retirou-se prontamente. O que eles decidiram fazer em seguida era assunto deles. Quer eles se fizessem de vítimas ou se ajoelhassem implorando pelo perdão de Konoha, nada disso preocupava Iwagakure. No passado, Onoki teria aproveitado essa oportunidade para lançar uma campanha de propaganda, idealmente manchando a reputação de Konoha. Mas, infelizmente, o representante de Konoha desta vez foi Yan. Diante de alguém tão irracional e imprevisível quanto Yan, Onoki não ousou ultrapassar os limites. Ele temia que se estendesse a mão, a lâmina de Yan o golpearia imediatamente. Onoki teria ousado causar problemas se estivesse lidando com Tsunade ou o terceiro Hokage, porque tinha certeza de que eles não agiriam de forma imprudente. Mas se o responsável fosse Yan, Onoki não estava disposto a arriscar. E se, depois de atiçar as chamas com propaganda, Yan invadisse Kusagakure e forçasse seus líderes a se submeterem? E se ele então lhes oferecesse benefícios para que Kusagakure se voltasse contra Iwagakure? Isso seria um verdadeiro desastre. Não duvide Kusagakure, aquela vila tão volúvel, seria absolutamente capaz de tal coisa. Se isso acontecesse, Iwagakure estaria realmente em apuros. Em vez de correr esse risco, era melhor se distanciarem do assunto o mais rápido possível. Eles haviam discutido, trocado palavras ásperas e quebrado o decoro, mas era improvável que as duas aldeias entrassem em guerra por uma questão tão insignificante. Diante da escolha entre arriscar ser arrastado para o conflito continuando a apoiar Kusagakure, ou romper os laços antecipadamente para se desvencilhar, Onoki escolheu decisivamente a segunda opção. Sua atitude em relação a Komogakure era muito semelhante. Quando o terceiro Raikage ainda estava vivo, sempre que Komogakure importunava Iwagakure, Onoki revidava na mesma moeda. Mas agora Onoki não tinha interesse em lidar com Komogakure, porque em comparação com o terceiro Raikage, mais cauteloso e que considerava as consequências em primeiro lugar, o quarto Raikage, era um completo impulsivo. Era impossível prever que movimentos surpreendentes ele poderia fazer num acesso de fúria. Se Iwagakure retaliasse com manobras mesquinhas constantes, assédio e provocações, o temperamento do quarto Raikage poderia muito bem levá-lo a uma escalada para uma guerra aberta. Não seria como na era do terceiro Raikage, onde ambos os lados trocavam alguns golpes simbólicos e depois encerravam o dia antes de irem para casa jantar. Acabou. O que devemos fazer agora? Yan já havia feito sua ameaça. Essas pessoas nem sequer tiveram coragem de sair de Iwagakure, temendo a morte no instante em que pusessem os pés na rua. Dada a sua força, não seria preciso muito. Um único esquadrão da Anbu seria suficiente para eliminá-los. A ideia de morrer a qualquer momento deixou os rostos dos representantes de Kusagakure verdes de medo. Não, Iwagakure tem que fazer algo a respeito. Eles são uma das 5 grandes vilas ninja. Só eles podem enfrentar Konoha. Só eles podem resolver essa situação. Sem aceitar isso, os representantes de Kusagakure procuraram Onoki para apresentar seus argumentos. Eles esperavam que Onoki interviesse e convencesse Konoha a cancelar a emboscada. Idealmente ele faria com que a delegação de Konoha retornasse ao seu próprio país e à sua própria aldeia, e parasse de causar problemas lá fora. Dessa forma, eles poderiam voltar para casa em segurança. Capítulo 342. Infelizmente, Onoki não tinha intenção de dar mais atenção a essas pessoas. Ele não só se recusou a ajudá-los ou a oferecer-lhes proteção, como também se recusou a encontrá-los novamente. Oferecer proteção? Claro, contanto que você não saia de Iwagakure, sua segurança está garantida. Mas você deve permanecer em sua acomodação designada e não pode circular por aí. Caso contrário, se surgirem mal-entendidos, isso não será bom para ninguém. Se você não tolera isso, fique à vontade para sair imediatamente. Quanto a outras formas de proteção, lamento, mas os recursos da aldeia são limitados. Não podemos ajudá-los. Foi nesse momento que os representantes de Kusagakure perceberam que haviam caído em uma armadilha. Um poço sem fundo, uma armadilha da qual eles não conseguiam escapar. Será que ainda podemos nos arrepender disso agora? Deixando de lado a situação deplorável dos representantes de Kusagakure, os eventos em Iwagakure foram levados a Konoha por meio de um pergaminho, transportado por um falcão mensageiro. O pergaminho chegou em segurança às mãos de Tsunade. Toque, toque, toque. Antes mesmo que Tsunade pudesse abrir o pergaminho, foi interrompida por batidas na porta. Então ela pousou o pergaminho e chamou. Entre. A porta se abriu. Ao ver a pessoa que entrava no escritório, Tsunade não pôde deixar de franzir a testa. Porque toda vez que essa pessoa aparecia no escritório do Hokage, significava que algo problemático estava prestes a acontecer. O visitante era o terceiro Hokage. O terceiro Hokage estava aposentado, vivendo uma vida tranquila. Ele era do tipo que não visitava o escritório do Hokage sem um motivo. Ele nunca procurava Tsunade para conversas banais.
mas sempre que ele aparecia, significava que algo importante estava prestes a acontecer. Velho, precisava de alguma coisa? Perguntou Tsunade hesitante. Há um pequeno assunto que eu gostaria de discutir com você. O terceiro Hokage tossiu, tirou o cachimbo da boca, fechou a porta do escritório atrás de si e sentou-se numa cadeira não muito longe da mesa. Pode falar, estou ouvindo. Só espero que não seja algo que me coloque em uma situação difícil. Se possível, Tsunade teria preferido que o terceiro Hokage a procurasse apenas para conversas casuais e para relembrar o passado quando estivesse entediado e sem nada para fazer. Não esse padrão de aparecer apenas quando precisava de algo. Ficar em casa descansar quando nada estiver acontecendo e só ir ao escritório do Hokage quando algo estiver em curso. Uma ou duas vezes era administrável, mas depois de acontecer várias vezes, Tsunade desenvolveu um reflexo condicionado. Ao ver o terceiro Hokage entrar no escritório do Hokage, ela presumiu que más notícias estavam a caminho. Sabendo que Tsunade não gostava de rodeios, a terceira Hokage foi direto ao ponto. O motivo da minha visita desta vez diz respeito principalmente à localização de alguns ninjas do clã. O período de punição para o clã Sarutobi já havia terminado há muito tempo. Tsunade fora relativamente magnânima, não continuando a persegui-los. Mas esperar que o clã Sarutobi ainda recebesse excelentes benefícios e privilégios era impossível. Os tempos em que se recebia facilmente inúmeros subsídios e se tinham bons empregos garantidos acabaram para sempre. Tsunade não concederia mais favores ao clã Sarutobi. O problema era que o clã Sarutobi havia se expandido rápido demais, e o número de ninjas excedia em muito a capacidade de sustentação do próprio clã. Sem esses elevados subsídios e privilégios de assistência social, o sustento de tantos ninjas de clãs gradualmente se tornaria problemático. Para resolver esses problemas, o terceiro Hokage ficou praticamente doente de preocupação. Embora os poucos clãs que seguiram o exemplo do Sarutobi também não estivessem se saindo particularmente bem, seus números não eram tão vastos quanto os do clã Sarutobi. O clã Sarutobi sozinho poderia praticamente formar um pequeno exército ninja, o que foi um tanto alarmante. Ele veio em busca de benefícios para os ninjas de seu clã? Compreendendo o propósito do terceiro Hokage, Tsunade não fez promessas nem assumiu compromissos. Meu velho, diga-me primeiro o que tem em mente. Se for algo que eu possa providenciar, farei o possível para resolver. Se estiver além das minhas capacidades, só posso pedir desculpas. Konoha tinha ninjas demais. Era impossível direcionar todas as melhores oportunidades para o clã Sarutobi, mesmo que eles estivessem sendo muito obedientes agora. Mas você tem ninjas demais. A vila não consegue cuidar de todos eles. O estimado terceiro Hokage, já aposentado e vivendo em sua plenitude, procurou Tsunade para discutir os problemas de sobrevivência dos ninjas de seu clã, e essa não foi a primeira vez. Depois de ter acontecido várias vezes, até mesmo a pele grossa do terceiro Hokage sentiu o peso disso. Mas ele tinha que vir. Para um clã tão grande, ele e seu pilar estabilizador, precisava estabilizar o clã o máximo possível, garantir seu funcionamento contínuo e fortalecer constantemente seus alicerces. Anteriormente, a estratégia de desenvolvimento do terceiro Hokage para o clã Sarutobi era aumentar continuamente a população do clã. Uma população maior significava uma base maior para potenciais ninjas. Aqueles que possuíam talento eram treinados diligentemente, com o objetivo de formar mais ninjas para o clã. O resultado dessa abordagem foi que o clã praticamente não tinha uma base substancial. Eles se concentraram unicamente em expandir sua escala militar. Um caso clássico de priorização do poderio militar em detrimento do bem-estar civil. Quando não havia problemas, tudo bem. Mas uma vez que os problemas surgiam, não havia margem para tirar de Pedro para dar a Paulo. Ouvi dizer que há algumas vagas de professor no cursinho. Alguns professores começaram a ficar gananciosos, tentando alcançar coisas que não deviam. Assim, após uma avaliação, Yan demitiu um grupo de professores. Ele simplesmente não teve tempo de preencher as vagas antes de partir para Iwagakure. Assim, o terceiro Hokage estava de olho nesses empregos lucrativos. Sempre que você aparece, nunca são boas notícias. Tsunade revirou os olhos abertamente na frente da terceira Hokage, sem hesitar em demonstrar sua frustração interior. Ela queria deixar bem claro para o terceiro Hokage que a proposta dele era irritante e a colocava numa posição difícil. Velho senhor, lembro-me de que o senhor se opôs anteriormente à expansão dos cursinhos preparatórios. O senhor disse que a existência deles interferiria no ensino da academia ninja e afetaria a equidade na educação das crianças. Antes, você era quem se opunha a isso. Agora, vendo que há vagas, e vagas lucrativas, diga-se de passagem, você vem correndo até mim querendo colocar seus amigos. Minhas opiniões anteriores sobre os cursinhos preparatórios eram um tanto superficiais. Eu estava preocupado que a existência deles afetasse o ensino da academia ninja. As palavras ditas são como água derramada. Pensando bem, é até meio constrangedor. Mesmo com sua casca grossa, o rosto envelhecido do terceiro Hokage não pôde deixar de corar levemente de vergonha. E nunca pensei que você, velho, também teria que baixar sua cabeça orgulhosa pelo bem do desenvolvimento do seu clã? Tsunade realmente não sabia o que dizer. Velho, deixe-me ser franco com você. Os assuntos referentes ao cursinho sempre foram tratados por Yan. Embora eu tenha autoridade para nomear professores, não posso fazê-lo. Tsunade, O terceiro Hokage começou com urgência, seu clã aguardava sua resposta. Se ele engolisse o orgulho e se apresenta-se apenas para voltar de mãos vazias, seria ainda mais humilhante.
Além de humilhante, ele não seria capaz de explicar isso aos membros de seu clã. Tsunade não tinha a menor vontade de ouvir os apelos do terceiro Hokage. Ela o interrompeu abruptamente, afirmando sem rodeios: "Não posso fazer nomeações diretamente. Fazer isso demonstraria falta de confiança e respeito por Yan. Este assunto só poderá ser tratado após o retorno de Yan. No entanto, posso ajudar a sugerir nomes para consideração. Contanto que o clã Sarutobi tenha candidatos adequados, posso garantir que eles não serão discriminados e poderão concorrer às vagas em pé de igualdade com todos os outros. Esse é o máximo que posso fazer. Inserir pessoas diretamente? Impossível. Ela não conseguiria fazer isso." Capítulo 343. Contanto que os ninjas do clã Sarutobi sejam suficientemente habilidosos, tenham caráter íntegro e demonstrem o devido respeito a Yan, posso garantir que não serão discriminados e terão uma chance justa de competir com todos os outros. Essa foi a concessão final de Tsunade. Se a terceira Hokage ainda quisesse insistir em algo mais, ela só poderia pedir desculpas. Manipular os bastidores estava fora de questão. Essas eram as condições. Caso ele não concordasse, os ninjas do clã Sarutobi teriam que buscar oportunidades em outro lugar. Para se tornar professor no cursinho preparatório, a força era importante, mas o caráter íntegro era fundamental. Como um professor com moral e personalidade questionáveis poderia educar alunos? Não corromper as crianças já seria uma conquista por si só. Tomemos Jiraiya e Orochimaru como exemplo. Eles eram excelentes professores, mas cada um tinha falhas significativas. Um tinha o hábito de abandonar seus alunos para vagar por aí, educando seus discípulos com excessiva leniência e uma abordagem muito branda. O outro era demasiado sombrio. Nunca se podia ter a certeza se um dia ele não colocaria os seus próprios alunos numa mesa de operação para alguma experiência. Eles podiam formar bons discípulos, mas eram inadequados para serem professores de cursinho preparatório porque seus defeitos pessoais eram muito grandes. Os professores dos cursinhos preparatórios tinham que lidar com uma grande variedade de alunos, não apenas com alguns selecionados. O ponto crucial era que eles deveriam demonstrar respeito suficiente por Yan. Yan era o conselheiro do Hokage. Para ser franco, seu poder e status só perdiam para os dela, Tsunade. Yan controlava tudo no cursinho. Se os ninjas do clã Sarutobi o amaldiçoassem secretamente enquanto buscavam favores dele, não seria isso o cúmulo de morder a mão que te alimenta? Tal comportamento não poderia ser tolerado de forma alguma. Tsunade, isso é realmente necessário? O terceiro Hokage não pôde deixar de franzir a testa. Ele tinha vindo pessoalmente, e esse era todo o tratamento preferencial que receberá? E será que isso poderia ser considerado tratamento preferencial? O terceiro Hokage tinha confiança nos ninjas de seu clã, tanto em termos de força quanto de caráter. Ele selecionaria pessoalmente os participantes. Manter um respeito constante por Yan era um pouco mais difícil. Um respeito superficial era provavelmente o melhor que ele podia esperar. Afinal, a relação tensa entre Yan e o terceiro Hokage era de conhecimento geral em Konoha. O conselheiro do Hokage e o terceiro Hokage aposentado não tinham bons termos, e sua relação era conflituosa. Nessas circunstâncias, esperar que o clã Sarutobi respeitasse Yan de todo o coração era irrealista. Acredito que seja necessário. Tsunade não demonstrou muita consideração pelo terceiro Hokage. Em vez disso, ela o lembrou. Velho, o clã Sarutobi apenas ostenta o rótulo de clã civil. Não comecem a se considerar plebeus. Permitir que vocês compitam com outros ninjas já lhes dá uma vantagem natural. A educação desde a infância, aliada às tradições do clã e a vários outros fatores, significa que os ninjas do clã possuem vantagens que os ninjas civis simplesmente não conseguem igualar. Dar ao clã Sarutobi uma chance justa de competir por tarefas já é a maior forma de favoritismo contra os ninjas civis. Além disso, os eventos passados ficaram para trás. Yan não está mais visando o seu clã Sarutobi, e espero que vocês também demonstrem contenção. Yan é o conselheiro do Hokage. Para ser franco, seu status e autoridade dentro da vila só perdem para os meus. Na ausência de ordens específicas, seu status é até superior ao de vocês. Diante de uma pessoa assim, se o seu clã Sarutobi não está disposto a se curvar e demonstrar o devido respeito, por que se dar ao trabalho de tentar se aproximar dele? O clã Uchiha os despreza, mas será que eles já demonstraram desrespeito a vocês? Sejamos justos. Pense bem. O clã Uchiha odiava você e dançou profundamente, mas além de Yan, aquele lunático, algum outro Uchiha já agiu com desrespeito contra você? Não só não o fizeram, como foram extremamente obedientes. Porque o clã Uchiha, que outros chamam de clã louco, consegue fazer isso, enquanto seu clã Sarutobi não consegue? O terceiro Hokage ficou sem palavras, pois Tsunade estava apenas relatando fatos. Ele não teve resposta. Suspiro. Vou aconselhá-los e trabalhar para corrigir isso. Não aconselhar, não corrigir, mude isso imediatamente. Tsunade bateu com força na mesa, um traço de raiva transparecendo em sua voz. Minha paciência tem limites. O temperamento de Yan é ainda pior. Você entende isso perfeitamente. Se o clã Sarutobi continuar se apegando à sua mentalidade antiga, fazendo o que bem entende, então, quando Yan realmente voltar sua espada contra você, não me culpe por não honrar nossos laços passados. Você, como terceiro Hokage da vila, também entende perfeitamente como é fácil para alguém como Yan, que detém grande poder e ocupa uma posição elevada, escolher certas pessoas como alvo. Ele não precisaria te atacar abertamente.
Apenas te designar missões ou delegações específicas já seria suficiente para arruiná-lo. O clã Uchiha já havia sofrido muito com esse tipo de perseguição no passado, mas ninguém jamais conseguiu encontrar uma causa concreta para o seu descontentamento. As regras eram as regras. Se ele agisse dentro delas, o que você poderia fazer mesmo sabendo que ele estava te visando? Por exemplo, você recebe a missão suicida. Você aceita ou não? Não ir é desobedecer ordens. Nunca duvide disso. Algumas missões os ninjas podem recusar, mas outras, como as missões designadas pelo clã, não podem ser recusadas. Quando esse tipo de missão começar a aparecer na porta do seu clã Sarutobi, você conseguiria recusar. Ao recordar algumas das coisas que ele próprio havia feito e as táticas que Danzou dominava com tanta maestria, o terceiro Hokage imediatamente ficou perturbado, começando a tossir. Ele imaginou esse cenário e ficou verdadeiramente assustado. Ele não havia pensado muito nisso ao usar tais métodos contra os outros, mas se alguém usasse as mesmas táticas contra seu próprio clã, os Sarutobi teriam muita dificuldade. Eles podem até sofrer sacrifícios significativos como consequência. Dê uma olhada nesses dados você mesmo. Yan os coletou. Desde que você se tornou o terceiro Hokage, a taxa de baixas do clã Uchiha em missões e tarefas sempre foi maior do que a de outros clãs. A força dos ninjas Uchiha é universalmente reconhecida, famosa em todo o mundo ninja. Porque a taxa de sacrifício deles era maior do que a de outros clãs, você sabe perfeitamente bem no fundo do seu coração. Yan não se esqueceu disso nem se esquecerá. Então é melhor você ter cautela. Algumas coisas que Yan não mencionou explicitamente não significavam que ele as tivesse esquecido ou deixado de lado. Por exemplo, ele poderia facilmente aplicar os dados que mostram a maior taxa de baixas do clã Uchiha ao clã Sarutobi. Afinal, ele tinha autoridade para designar missões e tarefas. Ele podia escolher tarefas específicas para o seu clã Sarutobi executar. Aproveite a experiência. Entendo. Voltarei e avisarei os membros do clã para que mantenham o devido respeito e reverência para com seus superiores. Tais coisas não voltarão a acontecer. O lembrete fora tão explícito que se o terceiro Hokage ainda não acordasse, seria verdadeiramente tolo. Yan não coletaria esses dados sem um motivo. Uma vez coletados, significava que ele estava pronto para agir a qualquer momento. Se o seu clã Sarutobi ainda se recusasse a mudar, as consequências seriam de sua inteira responsabilidade. Ela não podia ajudá-los. Enquanto Yan mantivesse a autoridade para emitir missões e atribuições, enquanto seu poder não lhe fosse retirado, esse tipo de coisa aconteceria mais cedo ou mais tarde. Tsunade também não conseguia monitorar Yan constantemente. Além disso, causar atrito e desconfiança entre ela e Yan apenas para proteger o clã Sarutobi? Tsunade não faria uma coisa tão tola. Começar uma briga com o meu próprio marido por sua causa? Enlouqueci. Esqueça isso, sente-se e tome um chá primeiro. Já fazia um tempo que ela não conversava com o terceiro Hokage. Tsunade manteve o velho atrapalhado ali. A situação ainda não chegou a esse ponto. Considere isso o último aviso de Yan. Embora ele guarde rancor, ele valoriza o panorama geral mais do que você ou Danzou. Não use seus próprios princípios morais para especular sobre os outros. Ou presuma que todos são tão descarados e imprudentes quanto você era. Tosse, tosse. O terceiro Hokage quase se engasgou com aquelas palavras. Entendi. Dizer mais alguma coisa só faria todos perderem a pose. Tsunade não continuou provocando o terceiro Hokage. Ela desenrolou o pergaminho que Yan havia enviado. Yan foi para Iwagakure. Este é o pergaminho que ele enviou. Ainda não o li. Também não sei como as coisas terminaram em Iwagakure. As ações de Iwagakure provavelmente têm o objetivo de nos intimidar. Ambos eram relíquias antigas, antigos rivais. O terceiro Hokage compreendia perfeitamente o temperamento e as motivações de Onoki. Para ser franco, se Onoki se abaixasse, ele saberia que tipo de pum viria. Superficialmente, parecia que Onoki não tinha escolha, mas na realidade, ambos sabiam que não deviam fazer isso. Esse Onoki realmente ousa sonhar, Tsunade riu com desdém. Se fosse ela logo após assumir o comando da bagunça, não teria a audácia de dizer tais coisas. Mas agora, não se trata apenas de poses e demonstrações. Se você, Onoki, tiver coragem, tente lançar outra guerra contra Konoha. Vamos ver como o exército de Iwagakure se sai diante do impacto de algum Susanoo. Ban. Após dar uma olhada no conteúdo do pergaminho, Tsunade bateu na mesa com raiva novamente. O terceiro Hokage, que estava esperando Tsunade terminar a leitura para poder discutir o assunto com ela, deu um pulo de susto. Desconsiderando as convenções sociais, ele se levantou, caminhou até o pergaminho e o examinou, analisando seu conteúdo. Após analisá-la por um instante, a terceira Hokage entendeu por que Tsunade estava tão irritada. Será que Onoki estava tentando usar o incidente de Kusagakure para demonstrar força a Konoha? Não, não era mais apenas para demonstrar força. Ele queria continuar dominando Konoha. Porque ele havia descoberto que, sem perceber, Konoha já havia deixado de ver Iwagakure como uma ameaça. Quando Tsunade se tornou a quinta Hokage, Iwagakure e Komogakure ainda eram grandes inimigas de Konoha. Mas agora, Tsunade podia arregaçar as mangas e dizer, pode vir. Isso não era um bom sinal para Onoki, então ele quis fazer alguma coisa. Caso contrário, ele seria louco de se preocupar com as bobagens triviais de Kusagakure. Que jogada inteligente! Mas ele escolheu a pessoa errada. Se outra pessoa tivesse ido a Iwagakure, talvez tivesse cedido um passo em prol do bem maior, para evitar atrair mais problemas, e isso teria encerrado a questão.
Sentar, conversar, negociar o que fosse necessário, fazer no máximo algumas promessas verbais a Kusagakure, qualquer outra coisa era um sonho. Uma vez encerradas as negociações e com o retorno deles, quem ainda daria atenção a Kusagakure? Tenha a coragem de vir a Konoha exigir benefícios. Caso contrário, cale-se. Mas infelizmente a pessoa que foi para Iwagakure era tão maluca assim. Ela não ia ceder aos caprichos de Onoki. Vá em frente, pode vir. Quer você queira um confronto direto ou ameaças de guerra, faça como quiser. Ele pode até te ameaçar primeiro. Se você, Onoki, ousar fazer um movimento, significa que está declarando guerra a Konoha. A Konoha atual não tem medo da guerra. Venha se puder. Onoki não queria manter Yan em Iwagakure? Para ser honesto, ele realmente queria, mas não se atreveu a agir de forma precipitada. Parece que Kusagakure realmente precisa de uma limpeza. Aquela vila está um tanto caótica. Essa única declaração representou o apoio de Tsunade à decisão de Yan de expurgar Kusagakure, removendo pelo menos alguns de seus membros da alta cúpula e instalando pessoas que demonstrassem respeito suficiente por Konoha. Isso não seria um tanto inapropriado? E se explodir? Não seria nada bom se isso se espalhasse. Prejudicaria a reputação de Konoha. Essa foi a primeira reação do terceiro Hokage. As palavras chegaram à ponta de sua língua, mas o terceiro Hokage as engoliu de volta. A Konoha atual não era a Konoha de sua época. A Konoha atual não se importava com essas influências triviais, nem com a opinião alheia. Minha força está bem aqui. Mesmo que você não goste de mim, ainda assim terá que se ajoelhar e lamber minhas botas. Será que minha política externa foi realmente muito branda e fraca? Ao recordar os comentários anteriores de Danzou sobre sua política externa ser muito branda, o terceiro Hokage não pôde evitar uma pontinha de dúvida. Compreendendo as intenções de Onoki e conhecendo os planos de Yan, Tsunade optou por não interferir. Ela deixaria Yan lidar com a situação. Afinal, Iwagakure não ousaria iniciar uma guerra com Konoha levianamente. Em outras palavras, Konoha também não temia uma guerra com Iwagakure. Então, com que havia motivo para preocupação? Era apenas uma pequena limpeza em Kusagakure. Algo insignificante. Quanto a Iwagakure, que venham com tudo. Quaisquer que sejam seus golpes, Konoha dará conta do recado. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 344. No entanto, o desfecho mais provável dessa situação era que Konoha se voltaria contra a Vila da Grama, enquanto a Vila da Pedra apenas resmungaria algumas reclamações sem importância e deixaria o assunto para lá. Então, ambos os lados deixariam a questão de lado, e a Vila da Grama se tornaria uma peça sacrificial na luta pelo poder entre as duas principais vilas ninja. Em circunstâncias normais, esse seria o resultado. No mínimo, Yan acreditava que esse resultado era o mais razoável. Onoki não ousaria perder a cabeça de forma imprudente e causar problemas, e da mesma forma, Yan não enlouqueceria por causa de tal assunto e começaria a atacar a Vila da Pedra. Mas às vezes os acidentes acontecem quando menos se espera. Assim como agora. Ancião, alguém está nos seguindo. É da Vila da Pedra. Após Yan ter declarado sua intenção de interceptar e matar a delegação da Vila da Grama, ele liderou sua equipe em direção à fronteira entre as Vilas da Grama e da Pedra. Ao sair da Vila da Pedra, o ritmo deles não era particularmente rápido, mas também não era lento. Ele precisava esperar que a Anbu reunisse informações suficientes para que pudesse agir imediatamente ao chegar à Vila da Grama. Chegar muito cedo não seria de muita utilidade. Portanto, Yan não tinha pressa em partir. De qualquer forma, a velocidade deles era um pouco mais lenta. A menos que a Vila da Pedra pretendesse declarar guerra a Konoha, Onoki não ousaria enviar ninguém para interceptá-lo e matá-lo. Para alguém da posição e status de Yan, a menos que estivesse realizando alguma missão clandestina, qualquer interação diplomática normal significaria que, se a Vila da Pedra ousasse agir, seria equivalente a declarar guerra a Konoha. Essa foi também a principal razão pela qual Onoki, apesar de estar furioso e rangendo os dentes de raiva, se absteve de tomar qualquer atitude contra Yan. Mas Yan não esperava que mesmo depois de deixar a Vila da Pedra para trás, alguém de lá ainda os estivesse seguindo. Será que foram enviados por Onoki? Provavelmente não. Capturem-nos e tragam-nos para cá. Yan não pensou muito nisso. Já que alguém da Vila da Pedra os estava seguindo, ele poderia muito bem deixá-los ir até o fim. Se você está entregando pessoas diretamente nas minhas mãos, não seria uma pena não aceitar o acordo de Onoki? Afinal, foi você quem quebrou as regras primeiro. Se a situação piorar, não tenho medo de nenhuma artimanha que você possa usar. Ao representar uma aldeia em uma missão diplomática em outro país ou aldeia, é razoável e mutuamente compreendido que você será monitorado enquanto estiver na aldeia anfitriã. Mas depois de sair da vila, se você ainda enviar pessoas para segui-los à distância, esse é o erro da Vila da Pedra. Mesmo que Yan matasse diretamente os seguidores ou os capturasse, Onoki não teria motivos para reclamar. Sim, Shizui e Itachi trocaram um olhar. Shizui fez um sinal para Itachi ficar para trás com os outros para proteger Yan, enquanto ele cuidaria da retaguarda e capturaria os perseguidores. Apenas 2 ninjas da Vila da Pedra? A menos que o próprio Onoki aparecesse, Shizui estava confiante de que conseguiria capturá-los. Não há necessidade de parar. Continue avançando. Yan confiava nas habilidades de Shizui. Ele não tinha intenção de ficar esperando ou enviar reforços. Em vez disso, liderou a equipe em direção à fronteira. Seu idiota, seu idiota. Depressa. Se continuarmos a enrolar assim, eles já terão cruzado a fronteira.
Foi você quem quis vê-lo e me arrastou junto. Agora está me culpando por ser lenta? Kurotsushi tinha muita vontade de esmagar o crânio de Deidara. Deidara era um discípulo cuidadosamente treinado por Onoki. Aos olhos de Onoki, Deidara tinha o potencial para se tornar o Tsuchikage. Esse discípulo era extremamente talentoso e muito poderoso. No entanto, Onoki cometeu um erro crucial na educação de Deidara. Deidara era arrogante, emocionalmente instável e adorava se comparar aos outros. Após ouvir repetidamente Onoki contar sobre as façanhas de Yan, Deidara desenvolveu o desejo de desafiar Yan e provar seu valor. Yan era o gênio de Konoha, tendo alcançado uma posição de destaque ainda jovem. Deidara era o gênio da Vila da Pedra e o aluno predileto de Tsuchikage Onoki. Se Yan conseguiu, ele também conseguiria. Com essa mentalidade, Deidara estava esperando a chegada de Yan. Mas quando Yan finalmente chegou à Vila da Pedra, ele deu meia volta e foi embora em menos de 1 hora. Quando Deidara recebeu a notícia, ficou estupefato. Eu estava esperando para te desafiar, e você simplesmente foge? Num acesso de raiva, Deidara saiu secretamente da vila e partiu em perseguição. Para sua surpresa, o travesso Kurotsushi o havia seguido. O que Deidara achou mais insuportável foi que, embora Kurotsushi o tivesse seguido por vontade própria, agora ela o culpava por isso. Eu realmente quero te dar um soco agora mesmo. As palavras de Kurotsushi quase levaram Deidara a sofrer uma lesão interna. Cala a boca, idiota. Se continuarmos assim, nunca vamos conseguir alcançar ninguém. Seu idiota. Que irritante. Como é que essa pessoa inútil foi parar me seguindo? Eu me escondi tão bem, como é que ela sequer me viu? Deidara não conseguiu entender. Kurotsushi deu uma risadinha maliciosa. Ela sabia que Deidara estava ansioso para desafiar Yan. Quando Yan chegou à Vila da Pedra, Deidara ficou empolgado por dias. Mas então veio a notícia. Uchiha Yan discutiu com o avô Tsuchikage, discordou dele e deixou a Vila da Pedra imediatamente. Ao ouvir isso, Deidara ficou estupefato. Ele se recusou a aceitar que a pessoa que ele queria desafiar simplesmente tivesse fugido. A partir daquele momento, Kurotsushi soube que seu irmão mais velho causaria problemas, então ela secretamente passou a vigiá-lo. E de fato, Deidara se disfarçou e saiu da Vila da Pedra. Kurotsushi o seguiu alegremente. Embora ela tenha sido eventualmente descoberta, Deidara não se atreveu a abandoná-la, pois ela o denunciaria. Duas crianças? Enquanto Deidara insistia para que Kurotsushi se movesse mais rápido, e Kurotsushi o irritava deliberadamente, a voz surpresa de Shizue interrompeu a discussão. Quem está aí? Deidara e Kurotsushi ficaram chocados. Os dois não esperavam que alguém estivesse se escondendo tão perto deles. Por que vocês dois estão nos seguindo? O que vocês querem fazer? Shizue surgiu de trás de uma rocha escondida, olhando para Deidara e Kurotsushi. Você é Uchiha Shizue, certo? Após examinar cuidadosamente o rosto do outro, Deidara exclamou animadamente. Você é Uchiha Shizue, não é? Onde está Uchiha Yan? Quero desafiá-lo. Kurotsushi levantou a mão para cobrir o rosto. Ela achou aquilo extremamente constrangedor. Shizue deu um tapinha na própria cabeça, olhando para Deidara como se ele fosse um idiota. Parece ter havido um mal-entendido. Mas a ordem do ancião era capturá-los e trazê-los de volta. Shizue ativou seu Sharingan de 3 Tomoe. O quê? Você também quer lutar comigo? Então eu vou derrotar você primeiro e depois desafiar o Uchiha Yan. Deidara ergueu a cabeça com orgulho, encarando Shizue diretamente nos olhos. No momento em que Shizue ativou seu Sharingan, Deidara percebeu que ele estava prestes a fazer um movimento. Isso se encaixava perfeitamente nas intenções de Deidara. Ele queria provar a Onoki que não ficava atrás de ninguém. Será este o gênio da nova geração da Vila da Pedra, o discípulo de Onoki? Ele parece um idiota. Shizue não sabia o que dizer. Parecia que o discípulo de Onoki tinha alguns parafusos a menos. Amiguinho, você já caiu na armadilha. Quem te ensinou a lutar contra um Uchiha encarando diretamente no Sharingan? Onoki não poderia ter sido tão negligente, certo? O talento de Itachi para Genjutsu era excepcional, mas não podemos esquecer. Na história original, Itachi foi treinado por Shizue. Quando se tratava de Genjutsu, Shizue não era menos habilidoso que Itachi. Na verdade, era até mais forte. O destino de Deidara e Kurotsushi foi selado no momento em que Shizue ativou seu Sharingan. Principalmente porque os dois, como dois tolos, encararam diretamente o Sharingan de Shizue. Se Onoki algum dia soubesse os detalhes desse incidente, provavelmente tosseria 3 litros de sangue de tanta fúria. Receio ter ensinado 2 tolos. Ancião, Shizue retornou. Itachi, que era responsável por explorar os arredores, aproximou-se de Yan. Yan parou. Vamos descansar um pouco. Vamos esperar o Shizue chegar. O grupo havia parado apenas por um curto período quando Shizue chegou, carregando 2 pessoas. Ancião, esses 2 não foram enviados pela Vila da Pedra. Eles nos seguiram por conta própria. Estes são Deidara e Kurotsushi? Olhando para as 2 pessoas que Shizue colocou no chão, Yan perguntou em tom de dúvida. Você as interrogou? Sim, eu os interroguei. A expressão de Shizue era um tanto constrangida. Ele olhou para os 2 no chão, com um toque de pena nos olhos. Deidara é discípulo do Tsuchikage Onoki. O garoto tem uma opinião bastante elevada de si mesmo. Como o Tsuchikage frequentemente o usava como parâmetro de comparação, ele queria desafiá-lo. Mas nós saímos da Vila da Pedra imediatamente, então ele nos seguiu. E a neta do Tsuchikage o seguiu secretamente ao mesmo tempo. Shizue relatou o que acabará de acontecer. Tosse. Muitas pessoas presentes tossiram sem jeito.
Até mesmo Itachi olhou para os dois caídos no chão e sentiu que eles não estavam bem da cabeça. Quem em sã consciência encararia o Sharingan de um Uchiha? Principalmente quando esse Uchiha era Shizui, um especialista em genjutsu de alto nível. Hahaha. Parece que Onoki não é um professor muito bom. Após ouvir o relato de Shizui, Yan caiu na gargalhada. Quando Onoki descobrisse isso, provavelmente ficaria furioso. Capítulo 345. Hahaha. Só de pensar em Onoki andando de um lado para o outro ansiosamente após receber a notícia, Yan caiu na gargalhada. Parece que alguém nos trouxe uma agradável surpresa. Onoki jamais imaginaria que seria enganado dessa forma. Envie alguém para informar a equipe Anbu. Mantenham o esquadrão para continuar investigando informações sobre a Vila da Grama e coletar qualquer informação valiosa. O restante deve retornar à vila imediatamente. Com Kurotsuchi e Deidara sob seu controle, Yan não tinha mais paciência para lidar com inimigos menores como a Vila da Grama. Seu verdadeiro oponente era Onoki. Você me fez correr até a sua Vila da Pedra e voltar, e você gostou, não é? Bem, agora é a sua vez de correr por aí, Onoki. Considerando a idade de Onoki, o fato de ele ter que se apressar, viajando até Konoha para implorar por sua neta e discípula, fez o sorriso de Yan brilhar ainda mais. Cuidem bem dos nossos convidados. Estamos voltando para a vila. Precisamos nos preparar para a chegada do Tsuchikage. Se Deidara e Kurotsuchi não tivessem aparecido por conta própria, Yan teria ido direto para a Vila da Grama para resolver seus problemas com eles primeiro. Mas desde que Deidara e Kurotsuchi se entregaram a ele, os assuntos triviais da Vila da Grama perderam a importância. Ele podia se dar ao luxo de adiar, deixar a coleta de informações continuar por enquanto. Ele lidaria com eles mais tarde. Eram apenas gafanhotos amarrados com uma corda de palha, não iam a lugar nenhum. Com Deidara e Kurotsuchi sob seu controle, Yan não tinha interesse nos figurantes da Vila da Grama. Sim, senhor. O grupo acelerou o passo para acompanhar Yan. Eles precisavam deixar o país da Terra e a esfera de influência da Vila da Pedra o mais rápido possível. Afinal, Yan não havia se esforçado especificamente para capturar Deidara e Kurotsuchi. Independentemente da reação da Vila da Pedra, Yan não temia confrontá-los. Sua discípula e neta vieram me provocar e me atacaram, a mim, um convidado em seu território. Como você pretende se explicar por isso, Onoki? Isso soa desagradável? Muito bem, deixe-me reformular. O futuro da sua Vila da Pedra está em minhas mãos. Que preço você está disposto a pagar, Onoki, para resgatá-la? Se suas palavras não forem agradáveis e suas ações não forem rápidas, posso simplesmente decidir ficar com vocês. Por coincidência, ambos possuem um talento notável. Com o treinamento adequado, poderiam se tornar figuras capazes por mérito próprio. Assim como eu tenho diversos métodos para controlá-los e garantir que se tornem membros leais e obedientes de Konoha. A única questão é, você consegue se separar deles, Onoki? Que reviravolta repentina. Yan olhou para trás, na direção da Vila da Pedra, sentindo-se cada vez mais divertido quanto mais pensava nisso. Aguarde só, Onoki. Nossa rivalidade está apenas começando. Deidara e Kurotsuchi haviam deixado sua vila secretamente, e ninguém na Vila da Pedra notou sua ausência. Agora que eles estavam em suas mãos, Yan não tinha intenção de fazer um espetáculo da captura deles. Ele acelerou o passo, com o objetivo de retornar a Konoha o mais rápido possível, evitando as patrulhas da Vila da Pedra, que permanecessem no escuro por enquanto. Assim que retornasse à aldeia, ele contaria a notícia a Onoki aos poucos, proporcionando-lhe uma surpresa bem merecida. Quanto à Vila da Grama, não havia necessidade de pressa. Deixe a situação se desenvolver um pouco mais. O Tsuchikage era um homem muito ocupado. A ética de trabalho de Onoki era semelhante à do terceiro Hokage em seu auge. O terceiro Hokage não estava disposto a delegar autoridade, enquanto Onoki simplesmente não podia se dar a esse luxo. Como resultado, ele tinha pouco tempo para passar com sua neta Kurotsuchi, ou para instruir pessoalmente seu discípulo, Deidara. Somado à natureza rebelde de Deidara e à tendência de Kurotsuchi de segui-lo por toda parte, os dois frequentemente desapareciam por longos períodos sem que ninguém na vila percebesse. Ninguém sequer pensou em informar Onoki, o próprio Tsuchikage, sobre a ausência deles. 2 dias depois, Yan e sua equipe retornaram secretamente à vila por uma passagem secreta da Anbu. Deidara e Kurotsuchi foram colocados diretamente na prisão da polícia militar de Konoha. Este era território Uchiha, administrado inteiramente por membros do clã Uchiha, tornando um dos locais mais seguros de Konoha, livre de espiões ou traidores. Além disso, a prisão da polícia militar normalmente abrigava apenas aqueles que cometeram delitos menores. Ninguém jamais esperaria que Yan prendesse 2 figuras tão importantes ali. Droga! Que ardiloso! Usar um genjutsu para me controlar logo de cara. Uchiha Yan, se você tiver coragem, me liberte e lute comigo de forma justa. Mesmo preso, Deidara permaneceu desafiador. Ele havia sido pego de surpresa pelo genjutsu de Shizui e capturado sem sequer ter a chance de revidar. Deidara ficou furioso. Eu nem sequer consegui fazer um movimento antes de ser controlada. Isso é tão injusto. Recuso-me a aceitar isso. Ao observar o acesso de raiva de Deidara, Yan fez um gesto para alguém na porta. Ancião. A pessoa hesitou por um instante antes de entrar rapidamente na cela da prisão. Tire os sapatos. Yan apontou para os próprios pés. O membro do clã chamado Uchiha Seiryu parecia confuso, sem conseguir adivinhar o que seu ancião tinha em mente.
Mas como Yan lhe ordenara que tirasse os sapatos, ele não teve escolha a não ser obedecer. Uchiha Seiryu, você é uma figura e tanto. Ao ver as meias dentro das botas de combate ninja, Yan não pôde evitar dar um tapa na testa. Esse era um hábito peculiar, usar meias dentro das botas de combate. Seiryu era provavelmente o único em todo o clã Uchiha que fazia isso. Bom, pelo menos ele tinha meias. Ancião, como é que eu sou um personagem? Seiryu parecia magoado. Não me olhe assim. Enfie suas meias na boca dele e faça-o calar a boca. Você consegue fazer isso? O que? Uma exclamação simultânea de choque ecoou pela prisão. Deidara parecia horrorizado. Ele não conseguia acreditar que Yan ordenaria que alguém enchesse sua boca com meias fedorentas só para fazê-lo calar. Aquilo era pura humilhação. Um insulto direto à sua dignidade. Seiryu ficou igualmente chocado. O mais velho dele realmente não é uma pessoa comum. Será mesmo apropriado enfiar meias na boca dele? Faça isso. Se não, vou enfiar isso na sua boca. Yan estreitou os olhos encarando-o. A escolha é sua. Ou enfia na boca dele ou na sua. A menos que você tenha alguma preferência específica nesse caso, esqueça o que eu disse. No segundo seguinte, Seiryu, com a velocidade de um raio, enfiou suas meias fedorentas na boca de Deidara. Com medo de que Deidara pudesse empurrá-los para fora com a língua, ele rapidamente tirou a outra meia e a enfiou lá dentro também. Nossa, isso está muito fedorento. Ainda bem que não vou colocar na boca. Seiryu, bem ciente do próprio odor nos pés, lançou um olhar de compaixão para Deidara. Garoto, tenha paciência. Eu só uso meias porque meus pés fedem. Você está sentindo isso agora. Argue, argue, argue. Os olhos de Deidara se arregalaram, parecendo que iam saltar das órbitas. Seu rosto ficou vermelho enquanto ele sacudia a cabeça violentamente, emitindo ruídos abafados. Lágrimas e ranho escorriam pelo seu rosto, tudo causado pelo cheiro insuportável das meias em sua boca. Nada mal, use fita adesiva para vedar, para que não caiam. Não me importo com o método que você usar, apenas mantenha-o quieto. Se ele se comportar, você pode tirar as meias. Dando um tapinha no ombro de Seiryu, Yan saiu da cela e dirigiu-se para outra sala de detenção. Kurotsuchi e Deidara foram mantidos separados para evitar que tramassem juntos. Ao contrário de Deidara, que protestava ruidosamente, Kurotsuchi manteve a calma. Ela até se sentou tranquilamente em uma cadeira, parecendo completamente à vontade. Se não fossem pelas mãos amarradas, teria parecido totalmente relaxada. Ei, 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 você não está tentando começar uma guerra entre nossas aldeias, está? Como ousa me trazer para Konoha? No instante em que Yan entrou, a boca de Kurotsuchi começou a tagarelar sem parar. Yan olhou para ela e perguntou com um sorriso. Seu camarada não parava de falar, então mandei alguém enfiar um par de meias fedorentas na boca dele. Você gostaria de experimentar também? Os olhos de Kurotsuchi se contraíram e ela imediatamente fechou a boca, fazendo um gesto como se estivesse fechando um zíper sobre os lábios para indicar que ficaria em silêncio. Bom, Kurotsuchi sabia como cooperar e Yan assentiu com satisfação. Ele gostava de garotas que sabiam entrar no jogo, ao contrário de Deidara, que não tinha noção de tempo. Como ele ousa causar escândalo aqui em território de Konoha? Se eu não o deixasse provar um par de meias fedorentas, ele nunca aprenderia o significado de silêncio. Fique quieta, ou eu te mandarei para o terceiro Hokage para ser a esposa dele. Ei, 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 o que está acontecendo? Kurotsuchi não conseguiu mais se acalmar e exclamou. Vocês em Konoha têm algum tipo de fetiche estranho? Eu nem cresci ainda. Além disso, o terceiro Hokage não é um velho gagá? Por que vocês fariam isso? A ideia de ser dada em casamento a um homem velho fez Kurotsuchi estremecer. Era horrível demais. Muitas garotas da sua idade já são casadas. Isso não é normal no mundo ninja? Divertido com a forte reação de Kurotsuchi, Yan não conseguiu conter o riso. Se o terceiro Hokage descobrisse isso, ficaria profundamente magoado. Um velho gagá? Não é uma descrição ruim. Tiki, pare de tentar me assustar. Além disso, você não faria uma coisa dessas de verdade. Eu ainda tenho valor para você, então você não vai me machucar. Vou ficar quieta. A maioria das jovens teria ficado aterrorizada com tal ameaça, mas Kurotsuchi não era uma garota comum. Ela era inteligente e muito mais experiente do que a maioria das pessoas da sua idade. Ela sabia que ainda tinha valor. Enquanto esse valor permanecesse, Yan não faria nada com ela, no máximo, tentaria assustá-la. Gosto de pessoas inteligentes. Yan estalou os dedos e assentiu com aprovação. Kurotsuchi deu um sorriso travesso. Que tal isso? Diga ao meu avô para não me aceitar de volta. Eu me casarei com você. Você é bonito, e é um ancião Uchiha e conselheiro Hokage de Konoha. Que diabos? Será que as garotas de hoje em dia são sempre tão selvagens assim? Yan ficou momentaneamente atônito. Ao ver as sobrancelhas arqueadas e presunçosas de Kurotsuchi, ele cerrou os dentes e cutucou a testa dela. Não se empolgue demais. Garotas como você são comuns em Konoha. Sem peito, sem quadril. O que você quer dizer? O sorriso de Kurotsuchi desapareceu. Apesar de ainda ser jovem, ela se importava com as mesmas coisas que qualquer mulher. É exatamente o que parece. Você é como um broto de feijão. Entendeu? Além disso, você nem é bonito. Após proferir essa frase mordaz, Yan saiu rapidamente. Isso vai te ensinar a não ser tão atrevida. Existem maneiras de lidar com você. Achou que podia agir de forma selvagem só porque seu avô é Onoki? Como ousa me provocar? Você tem muita coragem. Uchiha Yan, volte aqui. Explique-se. Quem você pensa que é para chamar de broto de feijão?
Para uma menina de 12 ou 13 anos, tais palavras eram incrivelmente prejudiciais. Kurotsushi ficou furiosa. Talvez eu ainda não esteja totalmente crescido, mas isso não significa que você possa me chamar de broto de feijão. Uchiha Yan. Ela estava furiosa. Kurotsushi já não se importava com os avisos para ficar quieta. Ela queria que Yan voltasse e esclarecesse suas palavras. Mas Yan não tinha tempo para entretê-la. Após garantir que os prisioneiros estivessem sob custódia segura, ele deixou o quartel-general da Polícia Militar e dirigiu-se ao prédio do gabinete do Hokage. Os Anbu já haviam relatado seu retorno a Tsunade, que o aguardava em seu escritório. Você capturou a neta e discípula de Onoki? Assim que ele entrou, Tsunade não conseguiu se conter e perguntou. Capítulo 346. Como assim pegos? Isso soa muito cruel. Eu, Uchiha Yan, não sou esse tipo de pessoa. Eles praticamente se atiraram em cima de mim, disse Yan, abrindo os braços com uma expressão de impotência. Eu planejava ir embora imediatamente, mas esses dois garotos desavisados me perseguiram, procurando encrenca. Aí o Shizui deu um jeito neles. Eu só estava preocupado em como lidar com o Onoki, e eles me deram a oportunidade de bandeja. Então deixei de lado a questão da Vila da Grama e os trouxe de volta. O Onoki é mesmo azarado. Num instante, ele está discutindo acaloradamente com você, lançando todo tipo de ameaças e provocações. No instante seguinte, sua discípula e neta caem em suas mãos. Tic, tic, tic. Isso vai ser interessante. Mas como você pretende lidar com isso? Perguntou Tsunade. Esse tipo de situação poderia facilmente sair do controle, potencialmente levando Konoha a um rompimento total com a Vila da Pedra. No pior dos casos, poderia até mesmo desencadear uma guerra. Primeiro enviaremos uma mensagem para a Vila da Pedra. Lidaremos com os detalhes quando o Onoki chegar. Seja qual for a estratégia que ele escolher, Konoha acatará. Durante a Terceira Grande Guerra Ninja, Konoha quase foi apunhalada pelas costas pela Vila da Pedra, uma dor sentida por todos na vila. Superficialmente a guerra terminou, mas na realidade, a Vila da Pedra só parou porque não via lucro suficiente em continuar. Se não fosse pela genialidade de Minato, se ele não tivesse conseguido destruir sozinho a fortaleza da Vila da Pedra, a guerra não teria terminado tão rapidamente. As negociações do pós-guerra foram prova suficiente. A Vila da Pedra não pagou um único centavo em reparações, não ofereceu compensação e até se comportou com arrogância ao assinar o Tratado de Paz. Konoha não teve outra escolha senão ceder, pois estavam exaustos demais para continuar lutando. Então veio o incidente com a Kyuubi, a morte de Minato e a Vila da Nuvem aproveitando a situação para desferir outro golpe em Konoha. Se não fosse pelo medo de uma possível intervenção da Vila da Pedra, a Vila das Nuvens poderia até mesmo ter pressionado por uma guerra total contra Konoha. No fim, Konoha resolveu a questão de uma forma humilhante. Como resultado, durante anos, seja na diplomacia ou na execução de missões, Konoha nunca conseguiu manter a cabeça erguida ao enfrentar as Vilas da Pedra ou das Nuvens. Já que você está confiante, deixarei esse assunto com você. Mas se eu digo se as coisas piorarem, disse Tsunade. Ela confiava em Yan e estava disposta a deixar que ele resolvesse a situação, pronta para aceitar qualquer resultado. Mas ela também estava mentalmente preparada. Se possível, não há necessidade de forçar a situação para uma guerra com a Vila da Pedra. Ficamos mais fortes, mas ainda assim... Entendo, disse Yan com um leve sorriso, compreendendo o que Tsunade queria dizer. Konoha poderia lidar com o pior cenário possível, mas se houvesse margem de manobra, não havia necessidade de provocar uma guerra ativamente. Deixem suas preocupações de lado. A menos que a Vila da Pedra comece, a guerra não vai eclodir facilmente. Ainda existem inimigos desconhecidos no mundo ninja. Nós somos cautelosos, mas o Onoki será ainda mais. Pessoas idosas como ele sempre têm muitas preocupações das quais não conseguem se desapegar. Contanto que você entenda. Aliás, dizem que Deidara é o discípulo mais valioso de Onoki, e o talento de Kurotsushi também é impressionante. O que você acha deles? Um é um garoto rebelde e falastrão. A outra é uma garota de língua afiada. Ambos têm grande talento. Se crescerem, podem potencialmente assumir a posição de Onoki. Mas estou mais otimista em relação a Kurotsushi. Deidara é o tipo de pessoa que, se não for controlado, é uma bomba relógio capaz de explodir inimigos e a si mesmo. Mesmo com todo o talento de Deidara, ele sempre acaba sendo um problema. Kurotsushi, por outro lado, é mais centrada, apesar da língua afiada. O potencial de crescimento dela supera o de Deidara. Yan também mencionou alguns assuntos relacionados ao departamento de polícia. Tsunade ficou boquiaberta, olhando para ele em choque. Depois de um instante, ela deu um sorriso irônico e disse, se o velho ouvisse isso, morreria de raiva. Mas é melhor você tomar cuidado com o que diz. Ela ainda é neta do Tsuchikage. Eu sei. Eu só estava tentando assustar a garota, mas não funcionou. Ela sabe que é valiosa, então eu não faria nada com ela de verdade. Yan estava relaxado no sofá. Ficar indo e vindo é exaustivo, mas agora posso sentar e esperar o Onoki chegar. A expressão dele quando chegar vai ser impagável. Não sei se a expressão de Onoki será impagável, mas tenho certeza de que a sua expressão logo será hilária. Ai, tem algo a dizer? Fale logo. Não haja como aqueles velhotes, tossindo a cada 2 segundos. Está querendo apanhar?
Tsunade estava prestes a mencionar o programa de reforço escolar, mas a provocação de Yan a interrompeu. As veias de sua testa saltaram, e ela cerrou os punhos, com uma vontade enorme de prendê-lo no sofá e espancá-lo. Pare de brincar. Assunto sério. Sério, uma ova. Lançando um olhar fulminante para Yan, Tsunade abriu os punhos, cruzou os braços e assumiu uma expressão claramente desagradada. O velho veio até mim, querendo que os ninjas do clã Sarutobi participassem da seleção de professores para o programa de tutoria. Concordei, garantindo que o clã deles não sofrerá nenhum tipo de discriminação e terá as mesmas chances que todos os outros. Yan se acomodou melhor no sofá, fechando os olhos com satisfação. Para algo tão insignificante, decida você mesmo. Por que se dar ao trabalho de me dizer? Se o clã Sarutobi quer participar da seleção, que participem. Contanto que se comportem, não me dou ao trabalho de eliminá-los. É inútil, desde que saibam qual é o seu lugar e se comportem. Certo, vou mandar alguém avisar o velho. O clã Sarutobi está com muitos problemas no momento, e ele anda muito estressado com isso. Acha que consegue engordar com uma só mordida? Além do clã Sarutobi, que outra família no mundo ninja se expandiria de forma tão imprudente? É como esmagar o próprio pé com uma pedra. Sim, o clã cresceu com mais ninjas e maior força, mas sua base não consegue acompanhar o ritmo. Um pequeno problema, e todo o clã enfrenta uma avalanche de dificuldades, uma onda após a outra. Os problemas antigos são resolvidos, apenas para que novos surjam. Clãs recém-enriquecidos como o deles não pensam nas consequências. Tudo o que lhes importa é a expansão e o fortalecimento. Comparado a clãs estabelecidos como os Uchiha, Senju ou Hyuga, a ascensão do clã Sarutobi ao seu status atual só pode ser descrita como a de uma família de novos ricos. O terceiro Hokage não teve outra escolha senão depositar suas esperanças no programa de tutoria. Afinal, a renda dos professores do programa de tutoria não é menor do que a dos Jounin de elite em missões de longa duração. E é seguro. Onde mais você encontraria um trabalho assim? Não apenas o clã Sarutobi, ninjas de outros clãs também estão de olho nessas vagas limitadas. Infelizmente, o número de vagas é limitado. Yan não tem intenção de expandir o programa de tutoria, pois isso afetaria seriamente a educação na Academia Ninja. A formação oferecida pela academia é a base. Eu já avisei o velho para manter seu clã sob controle, disse Tsunade. Tanto faz. Se me respeitam de verdade ou só estão fingindo, não me importo. Contanto que não causem problemas pelas minhas costas, não me incomodo. Por que se preocupar com coisas pequenas quando você é o segundo em comando da aldeia? Se eles não tivessem praticamente implorado por problemas, Yan nem se daria ao trabalho de enfrentar o clã Sarutobi. Contanto que não saltem para fora e causem problemas, qual o problema? Ele prefere usar essa energia para lidar com assuntos mais importantes ou para melhorar sua própria força. Vou voltar para descansar. Cuidarei do trabalho amanhã. Não se esqueça de enviar alguém para lembrar Onoki de que sua discípula e neta mais valiosa estão em minhas mãos. Diga a ele para se apressar, arrumar as malas e vir a Konoha me ver. E se Onoki não vier? Melhor ainda. Tenho várias maneiras de lidar com Deidara e Kurotsushi. Com o talento deles, se crescerem, Konoha ganha 2 pesos pesados de nível Kage. Que ótimo, não é? Independentemente de Onoki aparecer ou não, Konoha não perderá. Se ele vier, terá que engolir o orgulho. Se ele não fizer isso, nós os mantemos e os treinamos. Uma garota falastrona e um garoto rebelde, lidar com eles é moleza. Em vez de tentar superar o Onoki em manobras, Yan preferiria que o Onoki os abandonasse. Dessa forma, ele poderia treiná-lo sem restrições. Eu estava apenas dizendo isso de forma despretensiosa. Você está mesmo levando isso a sério? Disse Tsunade, exasperada. Foi só um comentário casual, e você está fazendo um drama por causa disso. Mas se o Onoki não vier, com o talento desses dois... eu meio que queria ficar com eles. Onoki, talvez você não devesse vir. Deixe seu discípulo e sua neta em Konoha. Não nos importaremos nem um pouco. Não temos medo que a lealdade deles vacile. Vamos treiná-los com tudo o que temos. Com o assistente do Hokage supervisionando pessoalmente o treinamento deles, isso já é mais do que suficiente em termos de respeito, certo? Kuge, ao ver Yan se virar para ir embora, ignorando seu desabafo, Tsunade ficou furiosa a ponto de soltar um palavrão. Aguarde só, eu vou lidar com você esta noite. Não, espera aí, esse cara com certeza vai para casa da Kurenai hoje à noite. Lidar com ele é uma ova. Mais cedo ou mais tarde, você vai cair nas minhas mãos. Rangendo os dentes, Tsunade conteve seu temperamento e convocou a Anbu, ordenando que fossem até a Vila da Pedra para entregar uma mensagem a Onoki. Com a missão designada, os Anbu se prepararam e deixaram a vila, dirigindo-se diretamente para a Vila da Pedra. Os dias passaram e Onoki ainda não havia se dado conta de que sua discípula mais querida e sua neta já estavam em Konoha presas. Seu discípulo tinha uma meia fedorenta enfiada na boca, enquanto sua neta fervia de raiva. Lord Tsuchikage, está é uma carta-convite do gabinete do Hokage de Konoha. Tsunade demonstrou respeito por Onoki, fazendo com que os Anbu entregassem uma carta-convite formal em vez de apenas uma mensagem verbal. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.